E aí, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Na aula de hoje a gente vai falar sobre clima, né? E aí, a gente tem um termo, né, que a gente usa que é meteorologia. Para vocês não errarem, é só lembrar de meteoro. Meteorologia, que é justamente o estudo, né, do clima, sobre o clima. E aí, para a gente entender, né, os aspectos, os fatores climáticos, a gente tem que entender três coisinhas básicas, né? Que são os três fatores climáticos, né? Três fatores meteorológicos, que são essenciais para a gente entender como é que funciona toda a questão de clima, massas de ar, pressão atmosférica, blá, blá. Quais são os três fatores meteorológicos? Temperatura, pressão atmosférica e umidade no ar. Então, a gente tem temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar como três fatores meteorológicos. E aí a gente vai conseguir entender como funciona qualquer clima analisando esses três fatores meteorológicos. Então, vamos entender cada um deles, né? Se a gente vai falar que a Caatinga, ela é quente, ela faz muito calor, ela tem períodos de seca, então a gente vai analisar os três fatores meteorológicos que correspondem a esse clima. Então, a gente vai entender a temperatura do clima, a gente vai entender a umidade do ar e a pressão atmosférica que corresponde àquele clima, ok? E aí a gente vai ter informações básicas para entender esse clima. Então, quando a gente fala de temperatura, a gente fala do aquecimento do ar naquele lugar, naquele ambiente. Então, quando a gente diz que a temperatura está muito elevada, é porque o ar está muito aquecido. Quando a gente fala que a temperatura está baixa, a gente fala que o ar ele está pouco aquecido, então falta calor. Então a temperatura ela está diretamente relacionada a calor. Se eu tenho muito calor, eu tenho uma temperatura alta. Se eu tenho pouco calor ou nenhum calor, eu tenho uma temperatura baixa, certo? Então, na Caatinga, digamos que a gente tenha uma grande quantidade de calor, uma temperatura muito elevada, né? Para as condições humanas. Então, por exemplo, se a gente tem uma média de 30 graus Celsius, a gente tem uma grande quantidade de calor. Se a gente diz que existe um clima que tem em média 2 graus Celsius, a gente diz o quê? Que é muito baixa a temperatura. Ou até mesmo quando a gente diz que um clima ele é menos 10 graus Celsius, por exemplo. É muito gelado, né? A água, ela não fica em estado líquido. Então, a gente tem o quê? Uma temperatura muito baixa. Então, é nesse sentido que a gente vai ver temperatura. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica é bem simples. É a pressão que o ar faz na atmosfera. Então, a gente estuda muito aquela questão de gravidade, né? E para a gente entender a questão de pressão atmosférica, a gente tem que entender que tudo tem um peso, tudo, todas as moléculas que existem, elas estão interagindo. Então, a pressão atmosférica é a pressão, certo? Aquela tensão que o ar faz sobre a superfície, certo? Então, eu tenho várias moléculas de gás aqui, elas estão fazendo uma pressão sobre a superfície terrestre. E aí, o último fator meteorológico que a gente tem é a umidade. E o que é que a umidade vai me falar sobre o clima? Quanto mais úmido está o ar,
melhor para a respiração da gente, de outros seres. Então a gente percebe, por exemplo, quantidade de chuva, melhores condições de vida. Ó, em Teresina, a gente tem uma baixa umidade do ar. Então, geralmente, existem pessoas que têm nariz que sangra, porque o ar é tão seco que quando você respira, ele corta, certo? Então, geralmente, isso acontece em lugares que a umidade do ar é muito baixa, certo? E como é que o ar ele fica úmido? Aquilo que a gente chama de evapotranspiração. A evapotranspiração é a evaporação e a transpiração, né, de várias coisas da superfície terrestre. Por exemplo, corpos de água. Se a gente tem um rio, se a gente tem um mar, se a gente tem uma lagoa, se a gente tem até mesmo uma piscina, né? Aquela água, ela vai transpirar, certo? Então, quando o calor do sol bate na água, a água evapora. Claro que em pequenas proporções, mas o ar vai ficando úmido. E quando eu tenho uma planta, por exemplo, ela faz um processo de transpiração. Então, tanto eu tenho a transpiração quanto a evaporação. E aí a gente junta tudo e chama de evapotranspiração. Esse movimento, né, esse fenômeno de evapotranspiração faz com que o ar receba umidade, certo? Porque o calor ó, faz transpirar, certo? Faz transpirar e transpirando vai evaporar. Então, o ar fica úmido através desse processo, ok? Então, recapitulando tudo, temos 3 fatores meteorológicos que a gente usa para analisar características do clima, que a gente vai ter temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar. Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.